Boa noite, no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz, que excede todo o entendimento, possa estar reinando em nossos corações. É muito bom estarmos juntos outra vez, não é? Graças a Deus. E o pastor disse José Aparecido Araújo, José Aparecido da Silva. Mas eu me lembrei de um detalhe, porque como a escritura já foi citada, então já dá para ter uma noção de qual seria a linha de pensamento, né? Bebês, crianças, que se alimentam de leite. Então, eu vou me referir a um fato passado, há muitos anos atrás, quando a gente era mais bebê do que agora, ainda. Então, eu tinha um primo, ainda tenho esse primo, não é? E ele se chama Francisco. E nós estávamos numa denominação naquela época, pentecostal, muito fervorosa, e aí houve uma profecia, como sempre era acostumado ter, né? E naquela profecia, aquele meu primo, aliás, eu esqueci de um detalhe, ele se chamava Luiz, mas ele era tratado de Chico. Isso não é para rir, não. Ele chamava Luiz, mas ele era tratado de Chico, carinhosamente, pela família, né? Então todo mundo conhecia o Chico. E normalmente põe-se um apelido de Chico em uma pessoa quando a pessoa se chama Francisco, não é? Mas aí então nós estávamos no culto, aí teve uma profecia, e na hora da profecia o profeta o chamou de Francisco, não é? Aí a gente fica sem entender, sem explicação, fica quieto, fica calado, porque se você é águia hoje, você sempre foi águia, em todo o tempo, amém? Mesmo que você não entenda, mas você fica quieto, não é? E aí quando passou, no outro dia, era um sábado, no outro dia, no domingo, aí alguém comentou com a minha tia, que era a mãe dele, por que a profecia chamou Chico de Luiz? Chamou ele de Francisco, sendo que ele não se chamava Francisco, né? Aí ela disse assim, bom, se Deus quer que o nome dele seja mudado, então que seja, né? Mas essas coisas assim, elas são boas para ensinar a gente, né, na nossa caminhada. Mas então, eu quero ler com os irmãos a escritura que foi citada, e depois nós vamos ouvir o hino. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Que o Senhor acrescente então as suas bênçãos à leitura dessa palavra. O hino, né? Conhecimento e
as coisas em si. Fé, virtude, conhecimento e temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Fé, virtude, conhecimento e temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Essas são as sete naturezas do Cordeiro, que por nós ali expirou no madeiro. Este Cordeiro é Cristo, meu Salvador e Rei. É Ele que nos ensina todas essas coisas ser. Fé, virtude, conhecimento e temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Fé, virtude, conhecimento e temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Cleomar, nosso companheiro, né? E também saudando os irmãos ali, nossos companheiros também de batalha. E também quero dizer assim que nós nos perdemos um pouco para vir, não é? Saímos cedo de casa, 4h30, 16h30, mas nos perdemos um pouco e a gente vai ficando assim um pouco tenso, porque a gente, se tem uma coisa que eu sou rigoroso, é para chegar no horário, no culto, não é? Aí sai fora do controle da gente e tal, mas aí apareceu o anjo Gabriel para nós, não é? O anjo Gabriel veio e nos guiou até aqui, pessoalmente, em pessoa mesmo. Talvez os irmãos falam, nossa, então foi um milagre muito grande, né? Esse aí. E foi um milagre muito grande. Eu queria que o irmão Gabriel, onde ele está? Fique de pé, por favor. Irmão Gabriel, a irmã Priscila, a irmã Thaís ou Laís, né? E também o irmão Vivaldo. Cadê o irmão Vivaldo? Também que nos ajudou a chegar. Então eu pensei, bom, o anjo do Senhor nos guiou, e ele chamava Gabriel, não é? Então é o anjo Gabriel mesmo, literalmente. Graças a Deus, não é? Deus abençoe. E também tem um pessoal de Santa Bárbara, também de Americana, não me lembro se já foi apresentado ou não. Deus abençoe a todos, né, que vieram, e nós estamos felizes, graças a Deus, né? Bom, quero ler aqui, eu poderia não ler, mas eu quero ler uma frase, depois a gente comenta, não é? Então está escrito assim: a velha senhora, eles fizeram nela uma operação plástica, mas ela permanece a mesma velha mulher. Então, se eu fosse dar um tema nesta noite, eu daria operação plástica,
para essa mensagem. Então o profeta está aqui, esta citação está aqui na mensagem do irmão Brana, e é a personificação do cristianismo, eu coloquei aqui, não é? Então o profeta diz aqui assim, que os intelectuais, aí ele continua, a velha senhora, eles fizeram nela uma operação plástica, mas ela permanece a mesma velha mulher. O velho homem, eles fizeram nele uma operação plástica e ele continua o mesmo e velho homem. Virarei a minha página nova no ano novo e começarei uma vida nova. Vou jogar o meu cachimbo e o apanha no dia seguinte. Vem. Isto é apenas você. Não é de uma operação plástica, é de um nascimento que a igreja necessita. Eu estava pensando, meditando, São Pedro disse que era para nós desejarmos afetuosamente o genuíno leite, para que por ele possamos ir crescendo na fé, na estatura. Se nós formos para uma das cartas de Paulo, ele diz assim que nós não deveríamos ser meninos. Ele diz, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu fazia todas as coisas de menino. Mas quando cheguei a ser homem, deixei das coisas de menino. Então, será que Pedro e Paulo estavam em algum confronto? Absolutamente não. É que cada coisa tem a sua fase. Na vida, cada tempo da nossa vida tem uma fase, uma maneira de sermos, não é? O irmão Brana, quando ele começou a explicar sobre a unidade de Deus, a deidade, ele disse assim, houve um tempo que eu era William Brana, um jovem, mas era William Brana. Depois eu me casei e me tornei William Brana esposo. Depois eu tive meus filhos, eu era William Brana pai. Aí depois eu tive os meus netos, eu era William Brana avô. Então, quer dizer, é claro que, se vocês me permitem assim uma pequena descontração, né? Eu disse que, citando Paulo, eu disse que quando nós ficamos adultos, nós deixamos as coisas de menino. Só que aí você vai para a fase adulta, de pai, responsável, e uma psicóloga disse assim que os avós não têm nenhuma obrigação de educar os filhos, quem tem a obrigação são os pais. E aí quando você fica na fase de avô, então essa é a descontração, aí você volta a ser menino de novo, né? Você fica sendo bebê outra vez. Mas isso são coisas assim que a gente vai observando na vida, no dia a dia da gente. Mas biblicamente, nós temos que ter uma regra, como viver. Então, aqui na mensagem Véu Adentro, parágrafo 88, o irmão Brana diz assim, agora, teremos que voltar e observar um tipo para trazer um quadro para vocês esta manhã, como crianças, e eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero, eu creio nos tipos, e especialmente para as pessoas, é mais fácil para elas entenderem, para ilustrar. E é bom ensinar aos meninos. E todos somos meninos, somos adolescentes em Deus. Aí ele pergunta, quantos aqui gostariam de dizer, sou um adulto, crescido, né, em Deus?
Então, é uma pergunta que se deve fazer a nós, a mim e a todos nós. Quantos de nós aqui gostaríamos de dizer, sou um adulto em Deus? Deixa eu perguntar, quantos de nós aqui gostaríamos? Levante a mão, quem gostaria de ser um adulto em Deus? Eu gostaria de ser, né? Qualquer pessoa que gostasse não estaria errada em gostar de ser, de desejar ser um adulto, porque Paulo nos aconselhou a isto. Nós não sermos meninos, né? Mas deixa eu terminar aqui o parágrafo. Quantos gostariam então de ser adultos em Deus? É uma interrogação. Aí ele diz assim: não o somos. O profeta diz: não o somos. Somos tão somente bebês em Deus. Isso é correto. Véu adentro, 88. Somos tão somente bebês em Deus. Isso é correto. Aí eu me pus a pensar sobre essa situação. Falei, bem, um adulto, ele adquire ou deve assumir responsabilidades, porque ele é um adulto. O bebê, qual é a responsabilidade que o bebê tem? É só chorar. Quando ele está com fome, ele chora. Se ele estiver molhadinho, ele chora e alguém vai acudi-lo. E esse alguém, naturalmente, é a mãe, normalmente a mais próxima do bebê, não é? Então, o bebê chora, a mamãe vai lá e ela, com aquela prática, né, com aqueles predicados de mãe, ela conhece, não, isso é cólica, está com cólica, está com dor de ouvidos, não é? Está com fome. Então ela já vai quase que diretamente no assunto para socorrer aquele bebê, porque está chorando por algum motivo. E eu me lembro que as mamães velhas, as nossas mães, nossas avós, elas diziam, bebê não chora se não tiver com fome ou com dor, né? Então agora aqui o profeta diz que nós gostaríamos de ser adultos, mas na verdade somos bebês de Deus. Eu pensei, bom, então ser um bebê de Deus, você já pensou nessa possibilidade de ser um bebê de Deus? E Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele tem seios para nos amamentar, para nos alimentar. Ser um bebê de Deus é estar seguro nos braços, no colo de alguém que pode nos guardar, que pode nos proteger. O bebê não sabe nem sequer vestir o palitozinho dele se ele estiver com frio, mas tem alguém que cuida dele. E eu pensei, meu Deus, então o irmão Brana disse aqui, quantos gostariam de ser adultos, né? Mas depois ele diz, mas não o somos. Mas eu pensei, meu Deus, né? Mas São Paulo disse que não era para ficar sendo sempre bebê. Então aí você, a mãe ou o pai, né? A gente fala mãe porque a mãe é mais chegada aos filhos, né? A mãe tem o neném e ele nasce do seu ventre, ela cuida dele, ele cresce, dali uns dias ele vai para a escola, ela arruma a mochilinha dele, ele vai para a escola e ela fica esperando. Tem mãe que o menino fica com 6 aninhos, vai lá com 5, né? Vai lá para o pré-primário. E ela vai lá na cerca chorar, na cerca do pré, porque foi o primeiro filho, nunca tinha separado do menino. O menino está lá feliz, brincando com as outras crianças, e a mãe está lá na cerca, olhando se está tudo bem com ele, né? Então, ser cuidado por Deus é uma das melhores coisas que nós poderíamos desejar. Então, para nós irmos balanceando a situação. Agora, aí essa mãe... Esse menino cresce, fica com 12 anos, depois fica com 14, 16, 22, 25, né, 45, e a mamãe fala assim, os meninos vão chegar hoje, né? Os meninos vão vir hoje, com 45, com 50 anos, são sempre meninos, e nós vamos ser sempre bebês de Deus. Mas nas nossas atitudes, aquele menino da velhinha, com 80 anos, que tem 50, não é? Aquele menino, para ela, ele é bebê. Mas
ele é um homem que deve ter responsabilidades. Ele já adquiriu sua responsabilidade, então não é que há uma contradição. Agora, para crescer, é necessário que nós desejemos o genuíno leite, para que possamos ir crescendo, né? Deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Eu quero ver se nós conseguimos, assim, encaixar. É que isso chama a atenção da gente, né? Rouba a atenção da gente. Então, eu quero ver se eu encaixo aqui duas coisas principais que a igreja precisa, que deveria ser a tônica da pregação do Evangelho. Na verdade, a tônica da pregação do Evangelho não deveria ser cura divina, porque a cura divina faz parte da nossa pregação, ela já acompanha automaticamente, mas era necessário que nós focalizássemos nessas duas coisas: novo nascimento e batismo com o Espírito Santo, não é? Então aqui, para que foi dado o Espírito Santo? Eu vou ler a parte B do versículo. O profeta diz assim: e recordem então, isto é absolutamente agora, para que vocês, pessoas, isto é absolutamente essencial, prestemos atenção na super enfatização que o profeta deu. É absolutamente essencial, é necessário, é obrigatório, é compulsório que você receba o Espírito Santo agora, pois se você não o fizer, você não pode entrar na ressurreição. Às vezes a gente põe aqui em ordem assim, mas depois a gente quer mudar, alterar a ordem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se você não o fizer, que você não recebeu o Espírito Santo agora, você não pode entrar naquela ressurreição, que é a primeira que nós estamos esperando. Então, aqui a marca da besta, parágrafo 247, ele diz assim: tem de ser uma regeneração, uma vírgula aqui, um novo nascimento, nascer de novo. É quando você nasce de novo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Voltando para a página anterior de novo, né? Então, quando nós nascemos de novo, disse o profeta, aí nosso nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. E nós sabemos que o livro da vida, ele é composto de seções. Existem seções do livro da vida cujos nomes que ali estejam podem ser riscados, mas o nome da seção do livro da vida do Cordeiro, esses nomes não podem ser riscados, não é? E nós aprendemos há pouco tempo atrás, nacionais, quando o nosso companheiro, o pastor Euclides Paro, pregou, não é? Antes dele ter ficado doente, ele pregou lá. E um dos destaques que eu me lembro que ele pregou ali, ele disse assim que Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano escolher se ele quer ir, voltar, se quer casar, se quer ficar rico, se quer construir qualquer coisa, enfim, é um livre-arbítrio para as pessoas escolherem. Mas existe uma classe de pessoas que não tem livre-arbítrio. Essas são chamadas por decreto. Isso para mim foi grande demais. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, aí estava a chave do assunto para mim, né? Por quê? Por que uns podem fazer e outros não podem? Aí você começa a analisar, fala, então está aí o X da questão. Eu, por exemplo, que fui crente desde criança, né? Desde 1958, então passou uns anos da minha vida, cheguei na adolescência e eu não queria mais ser crente, eu queria sair fora e
aproveitar a vida com o restante da juventude. E eu tinha outros colegas que também eram crentes e deixaram de ser crentes, e saíram. E eu fiquei um pouco fora, e logo o Senhor jogou o laço em mim, e me trouxe de volta, laçado, como se fosse um boi bravo, ou um cavalo chucro. Ele puxou de volta no laço, e o outro ele não puxou. Os outros ele não puxou. Eu pensava, eu questionava, mas Senhor, por que eles podem e eu não posso? Eles podem viver do jeito que eles querem, e eu não posso. E eu sempre tive esse questionamento. É livre-arbítrio? Como é que aí um dia veio essa luz, não é? Pelo menos para mim, porque existe uns que são chamados pelo decreto. Aí, por um lado, você resolveu um questionamento e você ficou satisfeito, falou, então eu sou chamado por decreto. E se eu sou chamado por decreto, não tem nada que possa me tomar de Deus. Não tem nada que possa tirar você das mãos de Deus, porque você foi chamado por decreto. Então o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Desde quando, não é? Desde o dia que você decidiu? Não, desde antes da fundação do mundo. Então não tinha como tirar. Mas o nome de Judas, o nome de Judas foi tirado de lá. E outros tantos foi tirado, mas o seu não pode. Se é que você foi chamado por decreto, o seu não pode. Agora, meditemos numa coisa. Quando nasce uma criança, assim, literalmente no nosso país, é assim, não é? Quando nasce uma criança, logo os próximos passos dos pais é irem ao cartório de registro e efetuarem o registro daquela criança. É um cidadão que nasceu naquele país, aqui no nosso país, e agora ele é reconhecido como uma pessoa. Depois vem outros documentos, mas tem que fazer um registro lá, no cartório. E isso é justamente o que acontece, que o profeta disse no parágrafo que eu li aqui, na segunda página, não é? Ele diz assim, quando você nasce de novo, então o seu nome é colocado lá. Aí aparece o registro. Agora, em outra passagem, o profeta, que não é possível, né, citar todas, o profeta diz assim, que houve um tempo em que nós éramos galinha. E depois, passou um outro tempo, nós nos tornamos lagartixas. Aí passou mais um outro tempo, nós nos tornamos águias, não é? Aí você fala assim, mas será que está havendo algum desencontro? Porque como que uma galinha pode se tornar uma águia? Como que uma lagartixa que não tem nem penas, não é nem bípede, pode se tornar uma águia? Né? Não, eu não vou contrariar o irmão Brana, você sabe disso. Mas veja bem, você sempre foi águia, não foi? Mas você andou nos vícios, você bebia, você fumava, você mentia, você vivia por aí. Então, quer dizer, aquelas eram as atitudes da lagartixa, mas não era atitude de águia. Mas você estava comendo os bichinhos na parede como se fosse lagartixa, né? A galinha, ela fica no monte de lixo assim, com os pintainhos dela, ali, e ela cisca para trás, né? Ela cisca assim, canta e glorifica a Deus, e dá glória a Deus, e acha um besourinho, acha um bichinho lá no meio do cisco, ela glória a Deus e chama os pintainhos para comerem aquilo, né? Então você também foi galinha. A galinha já tem penas, né? Já é bípede, já é meio parecido com águia, mas ainda não é águia. Então o profeta disse, tem uma coisa, se ela der um voo, ela não pode voar mais que 4 metros, mas a águia não. A águia, quando ela voa, ela ganha as alturas, e ela vai, e quanto mais ela sobe, mais ela pode ver. Aleluia! Glória a Deus! O profeta diz assim, o falcão é um irmão menor da águia, e ele também é ave de rapina. A águia só se alimenta de carne fresca,
né? O falcão também gosta de carne fresca, ele é diferente do urubu, que só primeiro tem que apodrecer, para depois ele comer. Então o urubu já não gosta de carne fresca. Então primeiro apodrece. E esse é aquele tipo que gosta de comer as coisas apodrecidas. Os defeitos, os problemas das pessoas, ele gosta. Esse é o urubu. O falcão já não, o falcão gosta de carne fresca também, igual a irmã dele, maior, que é a águia. Só que há uma diferença entre o falcão e a águia. O profeta diz assim, o falcão ele fica em cima do fio do telefone na beira da estrada, esperando um carro matar o coelho que ia passando, atravessando a estrada. Aí ele desce e pega o que o outro matou. Agora a águia não. A águia é imponente. Ela é absoluta, se é que se pode dizer assim. Ela voa, ela percorre as regiões até ela encontrar aquele alimento que a satisfaça. Aí ela desce, apanha e mata e come. Aleluia. Glória a Deus. Acho que mais ou menos no ano de 1973, 4, por aí assim, né? Esse tempo aí, tinha um programa de rádio e eu escrevi uma carta para o irmão lá, o pastor, né? Eu escrevi uma carta perguntando para ele o que significava aquela escritura assim, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E eu não me lembro, sinceramente, foi uma falha, não é? Eu não me lembro a resposta que ele deu, mas não foi convincente a resposta. Mas aí um dia, nós tivemos a resposta, não é? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O cadáver é o corpo, morto, abatido, mas é uma carne fresca, e essa é a palavra, que as águias desejavam para se alimentarem. E aí quando esse corpo foi abatido, então, porque a águia mãe, que alguém podia, se tivesse algum cético aqui, diria, agora eu te peguei, pregador, porque você disse que é ela que mata, e agora esse corpo já estava abatido e elas se ajuntaram. Mas é porque quem abateu ela foi a nossa águia mãe. Amém? Quem abateu ela foi a nossa águia mãe. Aleluia, por isso que elas se ajuntaram. Ela não é falcão. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso me ater aqui, senão eu vou perder a minha linha aqui, não é? Mas, então eu já li aqui sobre os bebês, sobre a ressurreição, quero ler aqui embaixo agora. A chave para a porta, parágrafo 114. Então o profeta diz assim, então, comunhão é para cristãos que são nascidos de novo, do Espírito de Deus. E novo nascimento não significa necessariamente agora que você tenha o Espírito Santo. Agora, recordem, muitos ensinam isto. Eu não conheço ninguém que ensine isto assim como o velho Arganbright disse naquela noite no púlpito aqui. Vê? Mas novo nascimento não é o batismo com o Espírito Santo. As Escrituras não sustentam isso. Eu não creio. Veem, no meu modo de ver isto, veem, eu creio que você é nascido de novo. Então, vamos fazendo essa base aqui. Novo nascimento não é batismo com o Espírito Santo. Eu vou me apressar um pouco para não ultrapassar o horário, né? Então, o 115 agora. E esta é a razão pela qual realmente uso a palavra batismo em nome de Jesus Cristo, mas não para o renascimento. Vocês estão entendendo? O batismo em nome de Jesus Cristo não é para você nascer.
né? Eu uso a palavra batismo em nome de Jesus Cristo, mas não para o renascimento. Agora, os pentecostais, a Igreja Pentecostal Unida batiza em nome de Jesus, para o novo nascimento. Então você está vendo uma pequena diferença. Se você não fosse águia, você não veria diferença, né? Então os irmãos da Igreja Pentecostal Unida, eles batizam em nome de Jesus para o novo nascimento. Então quando você batizou, você nasceu de novo. O profeta diz: eu não ensino isso. Então deixa eu prosseguir aqui, não é? Eles batizam para o novo nascimento. Eu não creio nisso. E eles podem fazê-lo se o desejarem. Mas eu creio no que Pedro disse. Eu creio no que Pedro disse: arrependei-vos primeiro, ponto final. A água não perdoa pecado. A igreja de Cristo, aquela igreja chamada Igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo prega isto dessa forma. Mas eu creio no arrependimento piamente, sentido arrepender primeiro. E o seu batismo nas águas é somente uma declaração externa de que algo que foi feito dentro de você, que você aceitou a Cristo como o seu Salvador. Uma vez eu estava visitando uma família, junto com um irmão, que congregava com a gente. Esse irmão não era, se é que eu posso dizer assim, desculpando a ausência dele, ele não era nascido na mensagem, ele era adotado, né? Então ele era um filho adotivo na mensagem, estava ali, batizado em nome de Jesus, e congregava com a gente ali e tal. Que você não vai fechar as portas para as pessoas, né? Todos que puderem vir são bem-vindos. Então ele congregava ali com a gente, aí ele falou assim para mim: pastor, vamos comigo visitar uma família? Eles estão parados, eles não estão congregando, vamos lá, a gente tenta conversar com eles, quem sabe a gente consegue trazer eles para a igreja. Esse é o trabalho evangelístico de qualquer um de nós, tentar, né, trazer as pessoas a Cristo. Aí fomos, aí chegamos lá e eles se conheciam, eu também já conhecia o irmão, né? Aí eles se conheciam e ficamos ali conversando e tal, e eu fui ouvindo, prestando atenção, ouvindo, até onde nós poderíamos chegar. Aí eles começaram a falar sobre o nome e tal, o nome de Jesus e coisa, que isso é muito bom, gente, né? O nome de Jesus, você quer coisa melhor que isso? Mas então começaram a falar no nome e tal, e eu fiquei prestando atenção naquilo, aí eu captei. Falei: eles não têm revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu captei. Aí eu perguntei assim: irmãos, com licença, um pouquinho, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eles disseram assim: não, nós não, nós somos batizados no nome. Eu falei: eu sabia, eu sabia que não tinha revelação nisso aí. Aí, quer dizer, para mim já foi o suficiente, né? Inclusive nenhum deles ficaram na mensagem, porque não nasceram, não ficaram. Mas aí eu disse para eles: não, irmãos, tentei explicar, mas pouco valeu, né? A verdade era essa, que quem é realmente batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo somos nós que cremos na mensagem de Malaquias 4. Aleluia, glória a Deus, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Você fala assim: mas isso é tão simples, esse é o nosso arroz com feijão. Mas isso é porque você tem um profeta. Se você não tivesse um profeta, isso seria uma coisa estranha, era uma língua estranha. Aleluia. E você sabe que o reino gentio começou com língua estranha, lá nos dias de Nabucodonosor, e vai terminar com línguas estranhas.
tanto os pentecostais falando em línguas estranhas o tempo todo, como essa mensagem é uma língua estranha para o resto das religiões. Eles não podem entender o que você captou. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Escolhendo uma noiva, parágrafo 24, o profeta diz assim: o mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora, você deve orar pela igreja na qual você está confraternizando. Amém? Isso é um conselho bom para nós, não é? Você ore pela igreja na qual você está confraternizando. Uma coisa que a gente observa, vamos supor, na hora que nós estamos tendo o programa de rádio, nós temos o culto lá em Santa Bárbara, por exemplo, quarta-feira e domingo. Quarta-feira, 6h30, então a gente conecta a internet para ouvir a mensagem com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, não é? Se você observar uma pessoa lendo a Bíblia naquela hora, deixa eu pôr assim, então o pastor Joaquim, por exemplo, um exemplo, o pastor Joaquim Gonçalves está pregando e a pessoa está lendo a Bíblia, pode ficar de olho, porque ele não está conectado com o espírito do culto. Então você já prestou atenção, isso já te diz um monte de coisas. Então, se a igreja toma uma posição, você tem que estar com ela, fechado no assunto. Então todos juntos vamos a isso. Vai ter Assembleia Geral, venha para a Assembleia Geral. Se a gente não vem, então a gente não está conectado, não está fechado, não está unido. Aí o profeta está dizendo aqui, ó, bom, você deve orar pela igreja na qual você está confraternizando. Recordem, as igrejas têm espíritos, prestemos atenção nisso, as igrejas têm espíritos. Agora, eu não quero ser crítico, mas sei que sou um homem velho e terei que partir daqui, num desses dias, terei que responder no dia do juízo, pelo que estou dizendo nesta noite ou em outros tempos. A gente tem consciência disso, não é? Ser pregador do Evangelho não é tão fácil, e muito mais sério é ser pastor, que pregar qualquer pessoa pode pregar, não é? O evangelista prega, as pessoas que gostam de evangelizar e tal, mas ser o pastor é muito mais sério. Aí o profeta diz, eu estou ficando velho e eu sei que eu vou ter que prestar contas, né, num desses dias, do que eu estou ensinando em qualquer tempo. E eu, portanto, tenho que ser realmente sincero, eu também digo a mesma coisa, eu tenho que ser realmente sincero. E eu tenho pensado, durante todos esses anos de luta, de trabalho, de batalha, não é? Eu tenho pensado, eu posso ter qualquer defeito, mas no púlpito Deus é testemunha, que tudo que saiu ali foi na maior sinceridade possível, né? E é isso que o profeta está dizendo aqui. Eu tenho que ser sincero e verdadeiramente convicto, porque ser sincero só não é suficiente. Tem que haver sinceridade, mas tem que haver convicção, porque se você estiver sinceramente errado, porque tem muitos por aí que são sinceros, mas eles estão sinceramente errados. Então é muito necessário que nós observemos isso. Isso cabe para o pastor, mas cabe para qualquer crente também. Você então não é só o pastor que tem que ser sincero, você também tem que ser. Todos nós temos que ser sinceros e convictos, porque se você estiver errando, mas você deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e ele será responsável por você. Tanto é que você não rejeitou a mensagem do profeta de Deus, quando Deus mandou, não é? Mas vamos aqui então. Eu tenho que ser sincero e
verdadeiramente convicto. Mas você vai a uma igreja e, se você observar o comportamento daquela igreja, simplesmente observe o pastor por um momento e você descobrirá que a igreja é como o pastor, né? Mais um pouquinho aqui. Às vezes, eu questiono se não apanhamos espíritos com os outros, ao invés do Espírito Santo. Deixa eu parar, eu vou parar aqui, né? Então, ele disse, você observa uma igreja, ele diz, as igrejas têm espírito. E você observa uma igreja, você vai lá, você observa o pastor. Ele vai falar aqui mais um pouquinho nas linhas de baixo, não é? Se o pastor tem um certo gesto, a igreja começa também a ter o mesmo gesto. Ele diz, se ele engole, né? Toda hora ele fala, aí a igreja também começa a fazer assim, né? Mas aí eu fiquei pensando, porque toda moeda tem os dois lados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e você não precisa responder, mas você responde para você mesmo, né? É errado a igreja ser igual ao pastor? Ou é certo? Se eu tiver um pastor, se eu fosse um membro e eu queria ser igual ao meu pastor. Por quê? Porque São Paulo disse isto: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Então não é errado ser igual ao pastor. E eu já me questionei também muito, porque o irmão Brana condena a personificação do cristianismo. E assim, no geralzão assim, falando meio diretamente, personificar é imitar. Mas se você analisar mesmo mais cuidadosamente, você vai entender que personificar não é exatamente imitar. Porque São Paulo disse, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, não é isso que o irmão Brana está dizendo, porque quem não gostaria de imitar a São Paulo? Quem não gostaria de imitar o irmão Brana? Viver aquele tipo de vida que o irmão Brana viveu. O irmão Brana não era covarde, ele era um homem corajoso, mas ele era educado, ele era amoroso. Se ele tivesse que corrigir alguém, ele o faria com uma dose de amor divino, amor fraternal. Isso não significa, quando você ama, não significa que pode deixar a coisa embora, correr solta, não corrige, não fala nada por causa do amor. Isso não é amor, não. Mas o irmão Brana, quando ele corrigia com aquele amor fraternal, amor divino. E como eu gostaria de ser igual ao irmão Brana. Então, isso não é personificar. Eu quero ver se eu chego lá, né? Isso não é personificar. Então, tentar, querer. Bom, o profeta mesmo disse, se o teu irmão faz uma coisa boa, faça igual, faça também uma coisa boa. Não precisa falar, eu não posso fazer, porque o meu irmão faz, então agora eu não posso fazer, senão eu vou estar personificando. O meu irmão entra assim, com a Bíblia assim na igreja, eu não posso entrar assim, eu vou ter que entrar assim, porque senão eu vou estar personificando. Não, não é nesse aspecto que o irmão Brana diz. Não é nesse aspecto, não. Deixa eu terminar aqui então, nesse parágrafo aqui, que é inteiro. Porque as igrejas têm espírito. As igrejas têm espíritos, mas que não são ou não é o Espírito Santo. Não é? Agora, se o irmão fez aquilo pelo Espírito Santo, é diferente de ser por espíritos. Vamos aqui, né, então. Deixa eu ver se eu não pulo a linha, porque... Então, às vezes, eu fico pensando, será que eu não apanhei um espírito com alguém, com uma pessoa, né? Ao invés do Espírito Santo, cheguemos a um lugar aonde o pastor é realmente radical e se comporta de modo suspeito. É o que ele está dizendo. Se comporta de modo suspeito.
você descobrirá que a congregação é do mesmo modo. Eu te levo a uma igreja onde eu vi o pastor se colocar de pé e balançar as suas mãos de um lado, né? Alguns gestos que ele tinha, e balançar as suas mãos de um lado para o outro. E observe a congregação, eles fazem a mesma coisa. Você toma um pastor que engole qualquer coisa, geralmente a igreja fará o mesmo, a mesma coisa. Então, se eu estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína, fundamental, uma igreja bíblica do Evangelho completo, se eu estivesse escolhendo uma para levar a minha família. Então nós estamos entendendo a diferença entre sermos unidos numa só fé. Porque se você olhar, eu disse que toda moeda tem dois lados. Se você olhar só num aspecto, então, aqui cada um de nós podemos nos comportar como queremos. O irmão acredita na ordem da igreja, mas eu não preciso ser igual a ele. Eu não acredito, então eu não vou manter a ordem. O irmão não conversa no santuário, mas eu posso conversar, né? E aí o irmão canta o hino sacro, mas eu posso cantar um rock. Não é desse jeito não. Não é assim. Aí nesse aspecto nós temos que ter uma unidade. Todos iguais. Todos pensando da mesma maneira. A Bíblia diz que no princípio era um e o coração de todos. Aleluia. Glória a Deus. Agora, não é errado imitar o pastor, porque o vosso pastor, o meu pastor, o nosso pastor, ele é cheio do Espírito Santo. Você pode imitá-lo, aleluia, a fé dele, a fé dos quais imitai, aleluia. E agora, mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra, parágrafo 76, né? E agora, nós sempre encontramos, quando estes espíritos naturais, e espíritos de igrejas e organizações se encontram. Então, nós vamos fechar o assunto para você ver a diferença entre uma coisa e a outra. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, não é? Nós encontramos, quando esses espíritos se encontram, né? Há sempre um choque. Isso nunca falha, nunca falhou. Então vamos supor, hoje, amanhã e depois de amanhã, nós estamos nos encontrando, nós nos encontramos. Só que como nós estamos, eu acho que posso dizer, né? Nós estamos no mesmo espírito, então não haverá nenhum choque. Amém? Não haverá, deixa eu terminar aqui. Então, isso nunca falha, porque elas têm espíritos, e cada uma tem um espírito diferente da outra. Tem um irmão lá na nossa congregação do Parque Shalom, e ele estava conversando comigo ontem, nós tivemos culto lá ontem, e ele falou assim: então pastor, ali na esquina da frente tem duas igrejas na esquina, uma do lado de cá e outra do lado de lá, uma na calçada de cá, outra na calçada de lá, as duas de frente. Aí uma lá tem o irmão orando com dois irmãos, a outra para lá tem o irmão também com mais 3 irmãos, não é? É assim, e a gente fica pensando, qual é o objetivo? Se eles creem no mesmo batismo, na mesma trindade, nas mesmas coisas, por que uma de um lado da calçada e outra da outra? Por que não junta tudo, então, pelo menos aumenta o grupo um pouco? Uai, né? Quer dizer, não justifica, mas junta os dois para você ver o que dá. Sai faísca, né? Então o profeta disse, isso nunca falha.
porque são espíritos diferentes. Se fosse o mesmo Espírito Santo, não haveria esse monte de organizações que existe, porque são espíritos diferentes, não é o Espírito Santo. Mas deixa eu prosseguir então aqui, né? Para terminar essa parte aqui. Isso sempre choca porque encontramos que lá há uma inveja. Olha só, lá há uma inveja. E lá, nessa igreja, isto causa confrontos carnais. Personificações, aqui que vai diferenciar também o que é imitações e personificações. Personificações. E nós encontramos isto hoje, como foi então quando Deus faz algo para um indivíduo, todo mundo tenta copiar exatamente como Deus fez para aquela pessoa. Vem? Então você começou agora a descobrir o objetivo das pessoas. Então Deus deu um dom para um certo homem. O profeta diz assim, quando ele saiu com o sinal na mão, que o anjo falou para ele, você vai conhecer até o segredo dos corações das pessoas, e vão te ser dado esses sinais, e quando você pegar na mão das pessoas, você saberá que tipo de enfermidade ela tem. Quando o irmão Branham começou, ele disse, aparecia pregador com sinal na mão direita, sinal na mão esquerda, tudo quanto era jeito. Isso é que é personificar, porque é querer chamar a atenção para si, tirar do outro. Você sabe que Lúcifer, quando ele se rebelou, ele não queria destruir o mundo que Deus tinha feito, não. Deus tinha criado o mundo, a terra, o sol, os luminares, os peixes, criou tudo. E aí Lúcifer se rebelou. E o irmão Branham diz, ele não queria destruir o mundo, mas ele queria provar que ele era capaz de fazer um mundo melhor do que o que Deus tinha feito, né? E aí, você sabe também que foram 6.000 anos, não 6 dias. Não tinha câncer, amém. Bom, a tecnologia é uma maravilha para nós, né? Não tinha câncer, não tinha cadeia, não tinha hospitais, não tinha rios poluídos. Aí o diabo, aliás, Lúcifer, né, o diabo, Lúcifer, o profeta diz, ele não queria desmanchar esse mundo, ele queria só melhorar. Aí Deus descansou e no 6º milênio da frente, aí ficou por conta dele, né? Porque aí entrou o pecado, então já estamos com 6.000 anos agora, que o diabo está tomando conta do mundo. Você viu o que ele arranjou? Viu que jeito que ele deixou? Esse mundo que não tinha cemitério, não tinha hospital, não tinha câncer, não tinha paralisia infantil, não tinha diabetes, não tinha o diabo nenhum. E ele deixou desse jeito agora. Mas Deus, sendo justo, deu-lhe uma oportunidade. Porque você não acha que Deus poderia ter destruído Lúcifer com um sopro, lá assim? Pronto, Lúcifer, acabou. Ele não fez. Deus não fez isso, não é? E o Senhor Deus desceu
e perguntou a Adão: Adão, onde estás? Eu sempre venho aqui, você me encontra aqui tão alegre, tão contente aqui, agora você não está aqui hoje. Onde é que você está, meu filho? Ele disse assim: ô Senhor, estou escondido, porque estou nu. Aí o Senhor falou: mas Adão, quem foi que te falou isso? Que estavas nu? Ele disse: é que a mulher, o senhor sabe como é que foi, né? A mulher e tal, que o Senhor me deu. Aí o Senhor falou: mas então você comeu do fruto que eu disse para não comer? Ele disse: foi a mulher, foi ela, né? Bom, aí chegou a hora da sentença. Você agora, mulher, você vai ter que ter os seus filhos com dores, porque então não precisaria ser assim. Eles poderiam vir pela palavra, não é? Os filhos, mas agora você vai tê-los, mas é com dores. Porque você sabe, né? Você conhece a Bíblia, você sabe que antes da queda já havia a ordem para que eles crescessem e multiplicassem. É ou não é? Já havia a ordem. Mas aí houve a queda, falou: agora você vai ter os seus filhos, mas agora vai ser com dores. E você, Adão, você vai lavrar a terra e ela vai produzir espinhos. Ela vai te dar muito trabalho, essa terra agora. Você vai trabalhar, vai calejar sua mão, vai suar e vai comer o seu pão com dores, com canseira. E você, serpente, que era um rapazão bonito assim, né? Grandão, mais grande que Adão, mais vistoso. Não sei se era loiro ou vermelho ou moreno, né? Mas era um rapazão vistoso, porque o profeta foi levado em êxtase lá no Éden, e o irmão Brana viu a cena. Eu estava pensando esses dias sobre os livros do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Aí lá em Gênesis fala assim: livro de Moisés chamado Gênesis. Eu falei: mas Moisés não estava nem aqui nesse tempo? Ele viveu mais de 1000 e tantos anos depois. E como é que ele escreveu o livro de Gênesis? Não é? Porque ele era um profeta, e profeta vê no passado, no presente e no futuro. Do mesmo jeito que aconteceu com o irmão William Brana. O Senhor Deus levou-o de volta para o Éden e mostrou a cena da serpente conversando com Eva. Então, quando estavam os 3 ali, não é? Aí o Senhor Deus disse à serpente: agora, quanto a tu, maldita serás mais do que todas as alimarias do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, e tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar, e ela te ferirá a cabeça. Amém? Agora, é certo que você sabe que a descendência da serpente é a linhagem de Caim, que não dá nem para entrar no assunto por causa do tempo. E a semente da mulher, você também sabe que foi o Senhor Jesus Cristo. Eu também não vou entrar em detalhes quando aquela mulher questionou o irmão Brana, porque o irmão Brana dizia que a semente não vem da mulher, vem do homem. Aí a pessoa disse: eu vou mostrar para o senhor que a semente vem da mulher, que era a semente de Eva, né? Mas deixa esse assunto para outra hora. Então, porém essa inimizade, aí você vai ver quando o Senhor Jesus Cristo se encontrou com essa semente da mulher, da serpente. São João 8,44 para nós: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E quem é que foi homicida no princípio? Não foi Caim? Né? Mas então aqueles que estavam ali tentando matar o Senhor Jesus Cristo, era a semente da serpente, que estava cumprindo ali a profecia. Mas o Senhor, veja bem, o Senhor Deus não podia ter destruído Lúcifer com o sopro da boca dele? Podia, mas ele não fez isto. Ele esperou, porque Deus é o Criador. Lúcifer era uma criatura. O que seria uma criatura perante seu Criador? Nada. Seria destruído com o sopro da sua boca, da boca de Deus. Mas o Senhor Deus não fez. Deixou que as coisas viessem. Satanás desceu para a terra, foi expulso, e o Senhor também, a seu tempo, veio também na terra,
se tornou homem, o diabo se tornou homem também. Estava conversando com o irmão um dia desse, agora essa semana, e eu disse para ele, então, o Senhor Jesus Cristo disse assim, eu escolhi vocês em número de 12, e no entanto um é o diabo, né? Então, Jesus era Deus, Judas era o diabo, Jesus chamou ele de diabo. Eu escolhi vocês em número de 12, no entanto um é o diabo. Então ali estava o confronto entre Deus e Satanás. E o diabo dizia, bom, será que é ele? Esse que está previsto, profetizado desde Gênesis, é ou não é? Porque quando ele pensou, e se fosse Abraão? Mas Abraão mentiu, ele falou, não, esse não é. Isaías também não era, Ezequiel também não era, Moisés também não era, Daniel também não era, será que é esse? Né? Aí o diabo falou, vamos tentar ver se é ou não. Falou, se tu és o Filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães. Ele disse, não, nem só de pão viverá o homem. Aí ele falou assim, vem cá, vou levar você num lugar, vou mostrar uma coisa para tu. Né? Olha, você está vendo aqui a cidade bonita, Jerusalém, cidade santa, se você se lançar daqui abaixo do pináculo do templo, eu vou acreditar que você é Deus. Né? Aí o Senhor Jesus Cristo defendeu-se com as escrituras. Aí ele falou, deixa eu levar você em outro lugar. Ele levou no monte mais alto do mundo, falou, está vendo as glórias do mundo? As riquezas do mundo? Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. O Senhor Jesus Cristo diz, vai-te Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Aleluia. Em Apocalipse, fala de uma igreja, porque lá fala de uma mulher, mas você que já foi revelado, você sabe. Fala de uma mulher vestida de púrpura, de escarlate, cheia de ouro e adornada com pedras e pérolas preciosas. Pérolas e pedras preciosas. Você sabe quem é essa mulher? É a ex-esposa do Senhor Jesus Cristo. O irmão Breno diz assim, que ele divorciou-se dela, sabe por quê? Porque ele era pobre. O Senhor Jesus Cristo era pobre, eu estou falando no sentido literal, né? A Bíblia diz que ele não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça, ele era pobre, e essa mulher é vaidosa, ela não queria marido pobre. Então veja bem aonde que o diabo foi, quando ele levou Jesus no mundo, falou, te dou essas riquezas todas, você pode sustentar ela. Com essas riquezas, com esse ouro, com essa riqueza do mundo, ela vai ficar com você, se você der tudo que ela quer. Mas Jesus falou, não, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus pelejariam por mim. Então, foi por isso que essa igreja traiu Jesus, com os reis da terra. A Bíblia diz isso. Que ela traiu Jesus com os reis da terra, porque ele não tinha as riquezas deste mundo, ele não aceitou quando o diabo lhe ofereceu. Mas o que era isso? Era Deus vencendo Satanás. Aleluia! Na carne, no homem, que Deus, na sua essência infinita, era fácil vencer o diabo. Mas ele estava vencendo o diabo como homem, como eu, como você. Satanás tem que saber disso, que tem mulheres aqui que vencem ele, que tem homens aqui que o vencem. Aleluia. Porque Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Agora mais para frente, lá para o final, no Apocalipse, você vai ver uma escritura, a Bíblia dizendo assim, que ele será destruído com o sopro da boca de Deus. Amém? Lá no começo também podia, mas não seria uma luta pária. Seria até injusto o Criador destruir o Criador assim, sem lhe dar nenhuma chance de defesa ou de lutar. Deus deu. Agora você já lutou, você já mostrou quem você é, você já mostrou a que você veio, e agora não prestou, porque agora esse mundo está podre, está caindo aos pedaços, a moral. Agora mesmo, na hora que nós estávamos vindo para cá, eu fiquei com compaixão,
Nós perguntamos para uma pessoa ali, duas pessoas, né, que estavam ali, e uma delas chegou até perto do carro assim, e me deu aquela compaixão da pobre alma, presa por Satanás, meu Deus do céu, presa por Satanás, escravizada, oh Deus, e o diabo mostrou a que ele veio, mas não prestou, ele estragou tudo, deixou esse mundo caindo aos pedaços, mas agora nós cremos nestas coisas, nessa mensagem, nós cremos na restauração de tudo, e Deus primeiro tem restaurado a sua palavra, e agora Ele tem restaurado a sua igreja, que é sua noiva, e depois Ele vai restaurar o mundo inteiro, aleluia. Não haverá mais um Satanás aí botando cigarro, fazendo os homens se vestirem como mulher, como no caso que eu estou citando ali, que deu pena, deu misericórdia, e ainda por cima bêbado, não é? Isso tudo é porque ele achou que seria melhor, mas eu saí da minha linha, mas aquele homem disse, se o alfaiate não cortar as linhas, ele não vai conseguir fazer o terno, né? Então deixa eu ver, estou terminando já aqui, né? Então, deixa eu ver onde que eu parei, que o dedo da gente muda, né, de lugar, a gente marca, mas o dedo muda. Para um indivíduo, todo mundo, assim, não, mais para trás um pouquinho aqui, que eu não quero pular nenhuma linha, né? Personificações, é aqui que eu parei. Então ele estava falando sobre as personificações, e nós encontramos isto hoje como foi então, quando Deus fez algo para um indivíduo, eu já tinha lido, como Deus fez algo para um indivíduo, todo mundo tenta copiar exatamente como Deus fez para aquela pessoa. Veem, então é daqui para frente agora. Isto causa uma competição e faz a carnalidade. E então, se eles não podem, o outro lado, né, está entre parênteses, receber os resultados espirituais, quer dizer, se Deus não deu para ele do mesmo jeito que deu para o outro, né? Então, se eles não podem ter os resultados espirituais, então eles tornam isso através de um poder político, e eles substituem algo para contrariarem a mente, para contrariar, né? Para contrariar a mente do povo, para atrair os discípulos para eles mesmos. Então, isso seria personificar. Então, Deus dá algo para alguém, uma habilidade, não é? O irmão Branham foi, acho que no templo de Oral Roberts, e era tão magnífico, que ele falou, meu Deus, eu não daria conta de dirigir um trabalho desse, aqui, não é? Aí ele pensou, olha, eu não tenho nada, né? Sou pobre, tenho meu quartinho lá e tal. Aí o Senhor falou assim, não, mas a sua porção está comigo, amém? Então, graças a Deus, que você creu num profeta que te ensinou essas coisas, e nós estamos contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Se for um pastor de 100, ele está contente, se for de 1000, ele está contente também. Aquele de 100 não está querendo tirar nada do que é de 1000. Aquele é para Deus trabalhar lá, esse aqui é para Deus trabalhar, e se for 5 é a mesma coisa, porque não há competição, e muito menos política, aleluia. Eu brinquei outro dia, pastor Clomar, né? Eu falei assim, que lá em Campinas, olha, eu disse assim, no milênio, o boi vai comer palha com o leão, o cordeiro come palha com o leão, né? Falei, bom, ser cordeiro, eu não quis escolher essa parte para mim, né? Mas
O leão também representa Cristo, o cordeiro também representa Cristo, né? Os dois representam Cristo mesmo. Mas eu falei, mas lá em Campinas o leão não come cordeiro. É, irmão? Né? O leão lá não come cordeiro. Cordeiro pode pastar sossegado. Isso não é bom? Isso não é maravilhoso? Porque não há política, não há personificação, não há imitação. Aleluia! Se a gente fica sabendo que Deus abençoa o amigo, o irmão, o colega, o companheiro, a gente dá graças a Deus. É Deus mesmo, Ele faz mesmo isso. Aleluia! Ele opera mesmo. Glória a Deus. Aleluia! Então, o que pensamos? Que você tem nascido de novo, da água e do Espírito Santo. E o profeta disse, novo nascimento não é batismo com o Espírito Santo. Mas depois que você nasce, você vai receber o Espírito Santo. E nós estamos nessa plataforma. Até porque o irmão Branham diz que Pentecostes não se repete. Mas também ele nunca foi tirado da terra. O Espírito Santo nunca foi embora, nunca foi tirado depois de Pentecostes. Ele ficou aqui nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias agora dos pentecostais, foi aumentando e agora eu acredito que nós estamos na plataforma para recebermos a plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Porque eu tenho certeza que nós cremos, todos cremos, que não se poderá receber o batismo com o Espírito Santo plenamente fora da mensagem do Espírito Santo, que é a mensagem de Malaquias 4. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a prosseguirmos. Você que já veio de longe, 5 anos, 10 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 15, 20 anos, na fé, na mensagem, prossiga, continue, porque está mais perto o fim do que quando nós começamos. Aleluia! Então, o conselho que fica para nós, é necessário, é urgente, é compulsório. Eu não me ative ao cuidado de pegar assim, o termo gramatical da palavra compulsório, mas eu entendo, se eu estiver um pouco equivocado, eu aceitaria até uma ajuda, né? Mas eu entendo que compulsório é você ter que pagar uma coisa que você não queria. Por exemplo, você lembra quando teve empréstimo compulsório da gasolina? Aí a gasolina, vamos supor, se fosse hoje 2,50, aí aumentou a gasolina para 2,80, por exemplo. E aí você não queria, mas tinha que pagar, porque aquele dinheiro era para ajudar o governo, não sei o que, não sei mais o que. E aí todo mundo depois receberia de volta. Eu fiquei guardando nota o tempo inteiro, que perdi as notas, nunca mais recebi nada, né? E o profeta disse, é compulsório, é obrigatório que você receba o Espírito Santo agora. Senão você não pode ressuscitar. E não tem como receber o Espírito Santo andando contramão dessa mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Prossigamos na nossa jornada, na nossa marcha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, vamos dizer aleluia, glória a Jesus, glorifica a Deus, fica de pé, dar glórias ao Senhor Jesus, exalte Ele por essa palavra, por essa pregação maravilhosa. Obrigado, Jesus, recompense o pastor José Aparecido Silva, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Levante suas mãos e diga, Deus continue abençoando, ungindo o pastor José Aparecido da Silva, o leão de Campinas. Eu sou o cordeiro, ainda bem que leão lá em Campinas não come cordeiro. Graças a Deus.
Que mensagem abençoada. Fomos ricamente abençoados. Amém. E nem o pastor Evandro pregou ontem em Campinas, que bênção, né? Hoje o pastor José Aparecido, que bênção, fomos abençoados, abençoadíssimo. Graças a Deus, graças a Deus. Coisa boa, é coisa boa, né? Muito bem.